Bom, pessoal, continuando aqui, a gente vai só ver a questão do movimento uniformemente variado, tá certo? Então, naquela última aula, a gente viu esse conceito da velocidade uniforme, o movimento uniformemente variado, que era o seguinte: você tem um movimento com aceleração, tá certo? Ou seja, a velocidade ela vai variar com o tempo, tá certo? Então, ó, existe, fora essa equação aqui, existe mais essas duas aqui, tá certo? Então, basicamente é o seguinte: essa aqui que é a equação de Torricelli, tá certo? Essa aqui é a função horária dos espaços, então, das velocidades. E é o seguinte, com essas três aqui, você consegue resolver qualquer situação possível, tá certo? Aquela outra equação que a gente tinha, que era essa aqui, ó, que era essa aqui, espaço final, espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Essa aqui era quando nós não tinha aceleração, tá certo? Então, todas essas outras três aqui têm aceleração. Então, se você souber trabalhar com as três, você vai conseguir resolver qualquer tipo de situação aí na cinemática, tá certo? Então, isso aqui é o básico, né? Se você souber isso aqui, você consegue, inclusive, passar aí por cima de muitas questões de vestibular, de Enem, só sabendo essas três equações aí, tá certo? Então, ó, isso aqui é de praxe, né? Velocidade, velocidade inicial, aceleração e o tempo. Essa equação aqui, espaço final, espaço inicial, aí aqui já sabendo, né? Velocidade inicial, tempo, aceleração. E a de Torricelli, ó, ela tem algo especial em relação às outras duas. Ora, aqui nesse caso, ó, você não tem tempo incluído na equação, tá certo? Ou seja, uma situação onde você vai ter velocidade, aceleração e espaço, e se você não tiver o tempo, você vai conseguir resolver questões relacionadas só usando essa equação aqui, sem precisar do tempo. Então, isso aqui é tudo que a gente precisa saber para movimento com aceleração, tá certo? Lembrando, eu estou falando de aceleração uniforme, tá certo? Isso aqui é aceleração uniforme, ou seja, aceleração gradual, tipo a gravidade. Né? A gravidade, na determinada altura, a gente resume, né, como 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que a cada segundo a gravidade ela vai aumentar a velocidade de um objeto em queda em 10 metros por segundo a sua velocidade. Tá certo? Então, vamos aqui a essas questões do livro. É lá da página, deixa eu focar aqui para vocês também, lá na página 64. Na semana passada eu tinha pedido para vocês dar uma olhada na página anterior, né? E ver o vídeo que falava a respeito da equação de Torricelli. E aqui hoje a gente vai só fazer o seguinte, vamos só resolver essa questão 6 aqui. Aliás, é um exercício já resolvido. Eu vou resolver aqui, certo? Para servir de exemplo a vocês. Eu vou deixar, dessas questões aqui, eu vou deixar 5 delas para vocês fazerem essa semana, tá bom? Então, vamos para essa aqui, ó. Como é o livro de vocês, eu não vou perder muito tempo aqui no vídeo lendo o texto em si. Vocês estão com o livro aí, estão com o livro aberto aí quando estão vendo o vídeo, assim espero. E é só acompanhar o seguinte, ó. A questão ela vai citar que existe um avião, né, que ele vai precisar se decolar. E é óbvio, né, pessoal? Se esse avião ele vai decolar, inicialmente ele vai estar o quê? Parado, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer é o óbvio, você separar os seus dados afirmando o seguinte, ora, se ele está parado, quem é a velocidade inicial dele? É zero, tá certo? Ele vai estar parado e ele vai dizer que esse avião, para conseguir atingir voo, ele precisa chegar a uma velocidade de 252 quilômetros por hora, tá certo? Então, já temos aí de cara a velocidade inicial e a velocidade final. Outra coisa, ele vai citar aí que para ele decolar, ele tem uma pista, e essa pista tem um tamanho total de 1.960 metros, né? Ou seja, é quase 2 quilômetros de comprimento. Né? Quem é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o ΔS, tá certo? É a variação do espaço que ele precisa. Ou seja, você tem aqui, é como se ele tivesse aqui a pista, o avião está parado aqui nesse momento,
né? Tá parado. O espaço inicial, consequentemente, também é zero, né? Já que isso aqui é como se fosse uma régua. E no final dessa régua aqui, ó, o espaço seria 1960, tá certo? E a velocidade que ele precisa é essa aqui, ó, de 252 quilômetros por hora, tá certo? Só que vamos fazer o seguinte, aqui está em metros e aqui está em quilômetros por hora. O que eu vou fazer? Vou dividir isso aqui por 3,6, tá certo? Esse resultado, ele vai dar 70 metros por segundo, tá certo? 70 metros por segundo. Então, ó, essa velocidade final aqui, então vai ser de 70 metros por segundo. Esse aqui é o ponto que ele vai decolar, tá certo? Então, ó, tá aí. O que é que a questão ela está perguntando? Ela está fazendo duas perguntas. Vamos dividir aqui como pergunta A e pergunta B. Na pergunta A, ele pergunta qual vai ser a aceleração que ele precisou aplicar sobre o avião para ele poder voar, tá certo? Aí vamos voltar aqui para essas equações aqui, ó. Como eu disse, você pode usar qualquer uma dessas três aí para resolver qualquer situação. Agora, qual dessas três aí a gente vai usar? Quais são os nossos dados? Ó? Ele disse que a velocidade inicial é zero. Né? Velocidade inicial é zero. Então, ó, por exemplo, aqui todos os três têm velocidade inicial. Poderia usar qualquer um nessa situação. A velocidade final eu também tenho, que é 70. Ó. Tenho velocidade final. Opa, essa aqui, ó, e ela não tem velocidade final. Então, essa aqui eu já não ia usar, já ia descartar essa. Sobrou essa e essa. Agora, perceba outra coisa. Em momento nenhum a questão citou o tempo. Né? Então, se ele não dá o tempo, é óbvio que essa equação aqui não vai servir para mim. Só vai sobrar qual? Essa aqui, a equação de Torricelli. Tá certo? Então, vai ser ela que a gente vai usar. Então, ó, pegando dessa equação aqui, eu vou só substituir os valores que nós temos na equação para achar a aceleração. Então, ó, quem é a velocidade final? Velocidade final é o 70. Quem é ao quadrado? Quem é a velocidade inicial? É zero. Né? Isso aqui vai dar zero ao quadrado, vai dar zero também. Mas esse 2, pessoal, o 2 é da equação, tá certo? Toda a vida ele vai estar, ele não vai mudar em momento nenhum. Esse 2 não vai virar um 3 nem nada, é um 2 da equação, tá certo? A aceleração é justamente o que a gente está procurando, né? E quem é o ΔS? O ΔS está aqui, ó, é o espaço total, ó, 1960, tá bom? Aí a gente vai lá. Lembrando, é óbvio, né, pessoal? Aqui não é 70 vezes 2, é 70 vezes 70, que aqui vai dar 4.900. Esse zero ao quadrado, óbvio, vai dar zero, né? Eu boto aqui só para ilustrar, mas nem precisava. 2 vezes A vezes 1960, ou seja, multiplica 1960 por 2, vai dar 3.920. E repete o A, tá certo? Então, isso aqui vai desconsiderar, é zero, né? Vamos ter uma divisão aí, ó. Então, vai ficar como? Vai ficar 4.900 dividido por 3.920, tá bom? Na hora que a gente faz essa divisão aí, o resultado vai dar 1,25 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração, tá bom? Por isso, só para lembrar que por isso que a gente precisou transformar esse quilômetros por hora em metros por segundo, viu? Porque se você trabalha com esse número aqui, esse resultado não vai dar certo, as unidades não vai bater. Então tem que ajustar a unidade antes de tudo. A segunda pergunta da questão é justamente o quê? Quem é o tempo? Vamos chamar isso aqui, ele não se separa como A e B, mas eu vou separar aqui. Ele quer saber quem é o tempo. Quem é o tempo que ele levou para decolar, né? Que o avião levou para decolar. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? De novo, ó, a gente vai olhar para essas equações aqui, tá certo? Primeiro, ele quer saber o tempo. Então, isso aqui, a Torricelli, não vai servir para mim, porque a Torricelli não tem tempo. Então, só vai sobrar essas duas aqui, tá certo? Ora, qual é a mais prática? É óbvio que essa aqui é a mais prática, mais direta.
Se você for usar essa equação aqui, ó, perceba, você tem t ao quadrado e um outro t aqui. Isso aqui vai gerar uma equação de segundo grau. Dá para chegar ao resultado usando isso aqui? Dá. Mas você vai ter que resolver a equação de segundo grau. Aí a gente sabe muito bem que a burocracia vai ser muito maior. É muito mais prático a gente usar isso aqui, tá certo? Vai ter um momento que isso aqui vai ser útil. Mas para essa situação vamos usar essa equação aqui. Velocidade inicial mais AT, tá certo? Que é a equação que a gente estava vendo na última aula. Quem é a velocidade final? Nós já sabemos, né? Está aqui, ó. Velocidade final, 70 metros por segundo. Né? 70 metros por segundo. Velocidade inicial, olha, ele estava parado, né? Inicial é 0. Então, ó, velocidade inicial é 0. A aceleração a gente acabou de descobrir, que é 1,25 vezes o tempo. De novo, ó, é só a gente fazer uma divisão aqui, ó. Então vai ser 70 dividido por 1,25. Ou seja, o nosso tempo aqui vai ser de 56 segundos. Beleza? Tá certo? Então, pessoal, ó, só reforçando, eu quero que vocês tentem fazer aí exatamente essas questões aqui, ó. Questão 13. Não risco o livro de vocês, viu? Esse livro eu tô riscando aqui porque é o meu. 14 a 15, né? A 16 e a 17, tá certo? 5 questões aí. Quando for depois, eu vou fazer a resolução dessas questões também e postar um vídeo aqui. Mas eu quero que vocês tentem fazer antes para ir exercitando, tá certo? Mas lógico, eu vou colocar lá na plataforma para servir como um exercício. Esse aqui vai ser o primeiro de junho, tá certo? Vai ser o primeiro exercício de junho. Tudo aquilo que a gente já passou, eu ainda estou fechando as notas, tá certo? Valeu, pessoal.